Estou esperando entrar ao vivo no Facebook, então favor esperar um pouquinho. Enquanto eu estou esperando, né? Deixa eu colocar aqui o Mestre Barrão tocando Yuna, né? O que, na minha opinião, e tenho certeza que na opinião de muitos, se não todos, capoeiristas, é o toque mais bonito de berimbau que existe, né? Só tenho que achar. Cadê? Onde é que tá? Ah, pera aí, eu acho que eu coloquei na outra pasta. Aqui, achei. Pronto. Bom, no Facebook já deve ter começado, né? Ou será que ainda tá na. Ah, pronto, começou. Bom, deixa eu ver. Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Eu não sei se o volume do coisa aqui tá bom, mas tudo bem. Já que já tem gente no Facebook, por favor, avisar se o volume da música de fundo está bom. Bom, já dei boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa noite, Gabriela. Deixa eu ver, sim. Para quem nunca viu um vídeo meu, isso aqui é uma live feita tanto no Facebook quanto no Instagram, né? E o meu objetivo nessas lives é falar sobre como é que era? A história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E para isso, né, no geral eu costumo utilizar músicas de capoeira, não contando essa aqui de fundo, né? Deixa eu ver. E obviamente também costumo contar uma história que muitas vezes é diferente da história oficial contada na escola. Ok, tá abaixo, então vamos colocar aqui um pouquinho mais alto. Pera aí, deixa eu deixar no 40, porque eu gosto de números que terminam em 0 ou 5. É, Por exemplo, o tema de hoje é um exemplo perfeito, porque será sobre a rebelião escrava em Vassouras, a última grande revolta escrava, segundo Carlos Eugênio, escritor do livro A Capoeira Escrava. Aí acho que depois é a data 1808 a 1850, talvez tenha um Rio de Janeiro no meio. Bom, enfim, né? É, que eu particularmente nunca ouvi falar nessa revolta. Talvez em algum canto do estado de São Paulo as pessoas falem dessa revolta na escola, né? Mas eu nunca vi. Bom, deixa eu ver. Agora só falta achar que a música para eu colocar aqui bom. Em todo caso, já deu 3 minutos, mais 2 minutos aqui passando outras informações que eu acho importante antes de começar a falar sobre esta revolta. Boa noite, Marisadéia. Deixa eu ver, alguma outra coisa que eu acho importante claro, esses vídeos que eu faço estão disponíveis tanto no Facebook quanto no Instagram e todos estão também disponíveis no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, né? No caso, no Instagram tem boa parte, né? Não tem todos porque eu nunca lembro de colocar, algum dia eu tenho certeza que eu vou lembrar. No Facebook só não tem um que é um que eu converso sobre. Foi um dos quais eu conversei sobre o sincretismo, né? É, não lembro exatamente de que parte que foi, né? Mas eu lembro que o que é isso aqui? Ah, tá com problema para reproduzir. Eu vou supor que não está interrompendo a gravação aqui do Facebook, né? Bom, eu me lembro que eu utilizei a música África mas não lembro qual foi a parte específica, porque como são muitos orixás e muitos santos que aquela música traz, eu não lembro. A gente trabalhou todos, eu não lembro exatamente quais foi, mas deve ter sido os últimos. Deixa eu ver. Ah, que achei a música. Pronto. Bom, apesar de eu não concordar, sempre dizem que um a mais, um a menos não faz diferença. Já foi 4 minutos e alguns segundos. Então, sendo assim, vamos começar o vídeo de hoje, né? Para começar, é, eu quero avisar que eu quero comentar o seguinte: no vídeo da semana passada, se eu não me engano,
né? Semana passada não, semana retrasada, porque semana passada a energia decidiu cair aqui, então eu não pude fazer este vídeo que estou fazendo agora, né? E eu espero muito que a energia não caia de novo. Mas semana retrasada, se minha memória não falha, o mencionei uma coisa chamada Jogo da Casquinha, que eu falei que era um jogo perseguido pela polícia, né, durante a primeira metade do século XIX, mas que acabou desaparecendo dos registros em algum momento da história e não se sabe exatamente o que era esse Jogo da Casquinha, que muito provavelmente dois negros que estão no, como é que se fala? Que estão meio que agachados, não sei se é meio agachados, né? Lá numa pintura do Debris, que se eu não me engano é aquela dos barbeiros, né? Mas ao fundo, em segundo plano, tem lá esses dois aí que possivelmente estão fazendo esse jogo da casquinha, né? E aí a Marisadeia, ela comentou o seguinte no final do vídeo, né? O jogo da casquinha era a denominação genérica de jogos de azar praticados pela população negra, né? O que é bem possível, né? Bom, agora falando do vídeo de hoje, como eu já disse hoje, eu creio que ontem, ontem também, já que eu coloquei esse desenho aqui, né? E semana passada, e exatamente na semana passada, e também num dia antes de ser exatamente semana passada, ou seja, quarta-feira, e também na semana retrasada, enfim, muitos dias. O tema de hoje é a rebelião escrava de Vassouras, né? Bom, ela começou mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui a música para vocês ouvirem como é, para eu lembrar como é que é o ritmo dela. Oi, Leonardo. Ok, Leonardo, não sei por que dos pontos de interrogação. Calma aí, que o Google Drive não está querendo colaborar, está carregando agora. Pronto. Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? E capataz chegou perguntando: cadê o negro que eu deixei aqui? Eu deixei ele trabalhando. Acha esse negro, traz ele pra mim. Cadê o negro? Bom, porque acontece o seguinte, que no dia 5 de novembro de 1838, o, é, um feitor, né, que talvez servisse como capataz da fazenda do capitão Mor Manuel Francisco Xavier, matou um tal de Camilo Sapateiro, porque aconteceu mais ou menos o seguinte: ele viu o Camilo Sapateiro lá fugindo, né? E aí ele teve a brilhante ideia: vou parar ele como? Metendo bala, porque é assim que faz, né? Você vê bandido, bandido bom é bandido morto, não é? Então mete bala. E aí, o que, que os escravos lá do engenho não fizeram com uma ação, na minha opinião, muito justa, pena só que eles forem impedidos, eles tentaram linchar esse desgraçado, né? Enfim, né? Porque essa era uma época bem primitiva, onde as pessoas tinham essa mentalidade de bandido bom é bandido morto, né? Tem que atirar primeiro, perguntar depois, né? Você desconfiou, atira logo que é melhor, né? A pessoa muitas vezes é inocente, mas aí fazer o quê, né? É coisa de gente muito primitiva mesmo. Então, gente, aconteceu isso, né? E acontece que a gente está falando de lá de Vassouras. Falei São Paulo, mas eu quis dizer Rio de Janeiro, tá? Por algum motivo acho que Vassouras fica em São Paulo, mas é do Rio de Janeiro. Bom, acontece o seguinte, que a gente está em Vassouras, lá perto do Rio de Janeiro, né? Relativamente perto, né? Mesmo o estado, na época província.
É, e acontece que a gente também está numa época muito maravilhosa assim para o Brasil, né? A gente está naquela época que estava acontecendo um monte de revolta, tinha um monte de gente revoltada por causa de nada, né? Só por causa de fome, injustiças sociais, pessoas sendo presas injustamente, esse tipo de coisa que não é importante. Ah, claro, pobreza extrema, trabalho análogo à escravidão ou para pessoas livres, né? Enfim, esse tipo de coisa que nunca que aconteceria em um lugar civilizado, né? Então, a gente tem lá a cabanagem no Pará, o povo quebrando tudo. A gente tem lá, como é que era o nome? A gente teve lá a balaiada, a balaiada, que é legal, é a balaiada. A gente teve lá a balaiada, né? Que inclusive teve participação quilombola, né? É, no caso, deixa eu ver. E claro, tinha lá também Farroupilha, Sabe Nada, e tinha uma outra, não tinha outra não. Né, essas duas, no caso, não conta porque foi basicamente realmente classe média quem fez, né? Em participação popular predominante, movimento popular, apesar de encabeçado por uma elite feito e liderado por uma elite, é só a cabanagem abalaiada mesmo. Né? No caso, para vocês terem uma ideia do que isso representava, nessa época era o seguinte: a gente tem alguns casos lá na primeira década do Rio de Janeiro, durante o período regencial, né, o povo vendo tudo aquilo, né, em que a gente tinha escravos sendo preso e o escravo falando uma coisa mais ou menos assim: cuidado que a gente vai fazer que nem estão fazendo lá no Pará, né? Olha só a ameaça linda, né? Dizendo justamente que iam pegar e iam sair matando todo mundo, né? Que fosse essa população branca opressora, né? O sonho escravo de fazer uma revolução estilo a revolução do Haiti, né? Que todos os negros se juntaram e saíram matando todo mundo que não fosse negro, né? Bom, e aí o que acontece é o seguinte, dentro desse contexto, então a gente vai ter várias revoltas escravas, né? No caso, curiosamente, vai ser essas revoltas escravas do século XIX vão começar antes, né? Eu comentei no vídeo em que a gente conversou sobre a revolta dos malês que os Haussá, que é uma etnia lá do Sudão, conspiravam pelo menos de 12 de fevereiro de 1816, né? E teve lá uma revolta em 1807, teve uma outra em 1809. Em 1809 teve várias fugas. Deixa eu ver o que mais. E durante essas fugas eles atacaram a Vila de Nazaré, né? É, e no dia 28 de fevereiro de 1814 a gente tem mais um levante, né? Só que dentro de todo esse contexto das rebeliões escravas, quando a gente tem o início das revoltas provinciais, a gente tem uma potencialização disso justamente porque é um período muito frágil politicamente. E aí a gente vai ter a revolta dos malês, né, na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835, né? E falando de vassouras, né, acontece o seguinte: nessa época a gente vai ter o surgimento lá dos barões do café, né? Que eram as pessoas que realmente, em geral, eles eram barões, né? Porque quando o Dom João VI veio aqui para o Brasil, ele precisando de dinheiro, ou porque não tinha dinheiro, aqui era a colônia, imagina ter dinheiro na colônia, né? O Dom João VI colocou dinheiro na colônia, né? Ele criou lá o Banco do Brasil e começou a vender títulos de nobreza, né? Aqui no Brasil, e no caso, um monte de gente começou. E o mais barato dele, se eu não me engano, era o baronato, era o título de barão. Então, os cafeicultores foram e começaram a comprar o título de barão, né? Porque, afinal de contas, a coisa mais importante que existe é status, né? Você vê que isso é uma coisa que não muda no decorrer da história da humanidade, né? Até hoje tem lá o status do WhatsApp, o povo insiste em ficar mudando aquilo. Eu, sinceramente, não sei, não faço a mínima ideia do que é aquilo, mas
mas enfim, né? Tem lá. Né? E toda vez tem aquela bolinha lá, então imagino que é porque as pessoas ficam mudando, né? Então você vê, status é uma coisa importante desde sempre, né? E aí a gente vai ter o seguinte, o que que acontece? Se vocês se lembram dos primeiros vídeos, né? Não sei se exatamente os primeiros, mas que enfim, deve ter sido os primeiros mesmo. A gente conversou sobre como começou a produção da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? Aquela produção horrorosa, né? É, que começou lá desde as capitanias hereditárias, né? E que graças a elas, que bom, elas foram responsáveis por destruir indiretamente as capitanias hereditárias que estavam dando certo. Pena que não destruiu a de São Vicente e a de. Como é que era a outra? Aí a de Pernambuco, né, gente? Mas que, enfim, aí a gente tem então uma queda da produção açucareira, porque a produção açucareira, na verdade, ela só estava dando certo mesmo lá no Nordeste, ou melhor, aqui no Nordeste, lá em Pernambuco, principalmente, né? E aí os holandeses vão, invadem Pernambuco, né? Por uma série de questões lá da União Ibérica, aí eles são expulsos, e aí eles começam a própria produção de açúcar, e como a produção de açúcar brasileira existia basicamente por causa, dependia muito dos holandeses, né? E os holandeses começaram a própria produção, então meio que quebrou o comércio açucareiro do Brasil. E aí, mais ou menos nessa época, a gente vai ter a descoberta do ouro, né? Curiosamente, na mesma época, logo depois que foi retirada, que foi revogada o decreto, lei, não sei dizer agora o termo jurídico correto, que dizia que todo tipo de metal que fosse encontrado na colônia pertenceria à coroa e não à pessoa que achou, né? Curiosamente, né? Mas claramente né, um pouco relacionados. E aí a gente vai então ter aquele boom da população brasileira, especialmente lá no Sudeste. A gente vai ter né, as pessoas começando a procurar o ouro, coisa e tal. Aí, por conta desse boom populacional, a gente vai ter um aumento da pecuária, né? Da atividade da pecuária aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste e lá no Sul também, né? E aí a gente vai começar um decaimento da produção aurífera brasileira. A gente vai conseguir encontrar diamantes, ficar super feliz, mas aí eles vão acabar também. Porque assim, o problema das coisas é que elas acabam, né? Os humanos não conseguem entender, não conseguiram ainda entender isso, que não, explorar mais significa que eles vão ter menos, mas enfim, né? Especialmente se e aí você vê que é mais inútil, especialmente se você explora tudo de uma vez e vai botando tudo no mercado, né? O preço vai e cai, né? Era uma época assim que as pessoas não conseguiam entender essa história de lei da oferta e da procura, né? Especialmente quando se tratava do poder público. Bom, enfim, deixa eu lembrar aqui o que mais. Sim. E aí, depois disso, com essa decaimento da produção aurífera do Brasil, buscando mais um ciclo econômico, o que foi feito? Como descobriram que dava para plantar café lá no Sudeste, lá, mais especialmente em São Paulo, né? Se eu não me engano, Vale do Paraíba, né? Porque tinha aquela terra roxa, né? Que é roxa só para brasileiro, porque o nome é terra rossa, né? Italiano, que significa terra vermelha, porque vermelho é só vermelho no Brasil, né? No resto das línguas é tudo roça, rojo, rouge, né? Então, vermelho é só no Brasil, é só em português mesmo, né? Bom, enfim, né? Mas se bem que tem a palavra rubra, né? Que tem a mesma origem etimológica, enfim. Aí vai então começar a plantar café, 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 café. E aí vão comer inicialmente só lá no Vale do Paraíba, né? Seguindo lá o Paraíba, coisa e tal. Mas aí vão descobrir que dava para plantar em outros lugares. Vão começar a plantar café, 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 só café, porque a monocultura deve ser a coisa mais inteligente de todas. Afinal de contas, se der uma praga, destruir toda a plantação, não tem o que fazer, com certeza é uma
ótima ideia não ter outras opções, né? Uma coisa que até hoje o Brasil não conseguiu entender, apesar de todos os exemplos históricos que aconteceram no Brasil, né? Provando o meu argumento. Que inclusive forçou, por exemplo, o governo brasileiro a comprar o café daqueles malditos e regressistas cafeicultores brasileiros que, além de comprar o café, queimavam o café, porque não tinham o que fazer com tanto café, né? Sim, Marisada, exatamente. A quantidade de diamantes encontrada aqui foi tão grande que, só para vocês terem uma ideia, fez cair o preço do mercado mundial dos diamantes em uma quantidade absurda, né? Eu só não sei a proporção, né? Mas eu lembro que foi uma quantidade assim absurda, né? Bom, enfim. E aí, quando a gente tem um monte de plantação de café surgindo, a gente precisa de uma coisa chamada mão de obra. E mão de obra é evidentemente escrava, né? E aí a gente então vai ter no município de Vassouras especificamente uma explosão demográfica escrava, né? Eu inclusive estou pensando bem, devia ter anotado os dados, mas para vocês terem uma ideia, a maior parte das propriedades, há tipo 10 anos antes, elas não passavam de 50 escravos, né? Mas na década de 1830, a maior parte dela já tinha 100 ou mais escravos, e é exatamente esse o caso da fazenda como é que era o nome do cara? Do Manuel Francisco Xavier, né? E aí, em 1838, no dia 5 de novembro, o feitor, possivelmente capataz, vai matar aquele escravo que muitas pessoas disseram que se chamava Camilo Sapateiro. E aí, o que vai acontecer? Né? Aí vai acontecer mais ou menos o seguinte: eles vão repetir o primeiro, o refrão e o primeiro verso da música, e já vão falar logo em seguida. E já chamei o capitão do mar para achar o rastro desse negro. Vou lhe dar 40 chibatadas e das mãos arranco um dedo. Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? Ou ele quer fugir pro quilombo, se ver livre de suas correntes. Ele quer encontrar Gangazumba, encontrar Zumbi e Acotirém. Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? E senhorzinho já soube da fuga e logo lhe bateu uma revolta. Ele já deixou uma ordem, ele quer o seu negro de volta. Cadê o negro que eu deixei aqui? Cadê o negro que eu deixei aqui? Porque o que acontece? Para ficar mais preciso, eu troque cadê o negro que eu deixei aqui por cadê os negros que eu deixei aqui? Ou melhor, cadê os entre 300 e 400 negros que eu deixei aqui? Porque sim, da noite para o dia, não foram 300 ou 400, mas liderados pelo Manuel Congo, os escravos da fazenda sumiram, gente, misteriosamente sumiram. E por acaso, da outra fazenda desse Capitão Mó, né, que era a Fazenda Maravilha, também desapareceram, olha só, né? E também em alguns lugares você encontra também que foi encontrar águas assim por acaso, assim não se sabe exatamente como, por quê, né? Mas o corpo do feitor que matou o Camilo Sapateiro, morto, né? Então, aconteceu mais ou menos isso. De 300 a 400 escravos participaram dessa fuga coletiva, né? Inicialmente foi originalmente dessa fazenda do Manuel Francisco, o que foram até a Fazenda Maravilha também do Manuel Francisco, e aí eles fugiram
E aí um grupo enorme de escravos fugiu para o meio do mato, também saqueou a Fazenda Maravilha, né? Roubou lá munição, água, comida, essas coisas que a gente precisa para viver, né? E aí, é, e aí também se diz que na mata eles acabaram encontrando um outro grupo de escravos fugidos que eram de um tal de Paulo Gomes de Ribeiro Avelar, né? É, e aí, até o fim da revolta, tinham fugido até 400 escravos, né? Para vocês terem uma ideia da quantidade que fugiu. Não se sabe exatamente quanto é que foram, né? O Carlos Eugênio, no livro dele, coloca 400 escravos, né? Mas eu encontrei na internet dizendo que foram 300. Mas eu encontrei num outro documento que falando das revoltas escravas dessa região, não da primeira metade, se eu não me engano, era da segunda metade, e que descrevia essa fuga coletiva especial, né? Mas ela disse que foram apenas 100 a 200, né? Então não se sabe, mas pelo menos mas foi algo entre 100 e 400, isso é fato, né? E aí, para vocês terem uma ideia da quantidade de escravos que tinha só nessas duas fazendas e o quantos mais ou menos que devem ter fugido, né? As duas juntas contavam com quase 500 escravos, né? Bom, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui que eu acho importante? Algum número? Não tem nenhum número aqui que eu acho importante, por enquanto. E aí esse grupo gigantesco de escravos foi até a Serra da Taquara, né? Onde começou a montar um quilombo, porque infelizmente nessa época o Zumbi dos Gangazumba já tinha sido assassinado, Zumbi já tinha sido assassinado, e a Cotirene eu não sei se ela foi assassinada, mas ela já estava morta também, né? Porque o Quilombo dos Palmares foi destruído no século XVIII, e a gente está falando do século XIX, né? E também eles provavelmente nunca não tinham a intenção de fugir para o Quilombo dos Palmares, mesmo que o Quilombo dos Palmares ainda existisse, porque o Quilombo dos Palmares era lá em Pernambuco e não lá no Rio de Janeiro. Era uma coisa assim muito longe, mas enfim. É, Deixa eu ver. Para quem não sabe, ou não lembra, a Cotirene foi uma das líderes do Quilombo dos Palmares, né? Uma das líderes de Angola Janga. Como é o nome que eu prefiro falar, já que os moradores deste quilombo chamavam de Angola Janga, que significa, para quem não sabe, pequena Angola, porque afinal de contas Angola Janga era não um quilombo, mas eu creio que é perfeitamente cabível o colocar como um país independente do resto do Brasil, né? Bom, enfim, deixa eu ver o que mais. Se uma coisa interessante sobre essa revolta, né? Se diz que o Manuel Congo liderou junto com a Mariana Crioula, né, que era companheira dele, e ela, no caso, era uma costureira e mucama da esposa do capitão, enquanto que o Manuel Crioula era ferreiro. E o que isso tem de interessante? Bom, o, é, segundo o Fábio Pereira Carvalho, que foi de onde eu peguei o trabalho, que foi onde eu li sobre esse trabalho das revoltas invasoras, né? Manuel Congo, aliás, os ferreiros lá nessa região eram extremamente importantes porque eles tinham ligação com os ancestrais, poderes espirituais, né? E eram importantes principalmente por intercenderem juntos aos Bissimbis, né, que seriam os inventores da metalurgia, né. Pensando bem, durante essa semana eu devia ter parado para pesquisar mais, acabei não lembrando, mas enfim, quem for querer pesquisar para verificar a informação, Bissimbis se escreve B-I-S-I-M-B-I-S, né.
Bom, deixa eu ver. E, curiosamente, em 1848 foi descoberta uma outra revolta, que começaria com os senhores sendo envenenados, né? Mas, como eu já disse, infelizmente ela foi descoberta, então ela não teve como ir para frente. E, curiosamente, o líder dessa revolta também era um ferreiro, né? Não escravo, mas era um pardo livre, mas mesmo assim era um ferreiro, né? O que, segundo. Como é que era o nome do cara? Esse Fábio Pereira de Carvalho, né? Dentre o que foi encontrado nos documentos secretos planejando essa revolta, estava coisas um tanto quanto simbólicas, né? Que remetiam à questão metalúrgica, né? Bom, agora é fato que no dia 22 de deixa eu ver quando, de janeiro de 1839 até 31 de janeiro de 18... Ah, não, pera, olhei a data errada. No dia 11 de novembro de 1838, o juiz de paz Francisco Peixoto de Lacerda Werneck teve a infelizmente brilhante ideia de chamar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional destruiu o quilombo nesse dia e assim acabou o quilombo em formação de Manuel Congo, né? E no caso, apesar do que esta imagem possa transmitir, apenas 16 não foi exatamente uma revolta muito sangrenta comparado a outras, né? 16 dos escravos foram punidos, todos eles do Capitão Mor, 7 dos escravos do Capitão Mor também morreram, o que faz avisar o que me faça lembrar de dois avisos. Não é porque dizem que ela não foi exatamente sangrenta, como outras que não tem havido derramamento de sangue, óbvio que teve, óbvio que muitos escravos morreram, né? E é claro que não é porque eu disse que foi a última grande revolta escrava do século XIX que tenha sido a última revolta escrava, né? Inclusive essa que eu falei já em 1848, né? Deixa eu ver quando é que foi, quando é que foi? De 1848 foi depois, né? Bom, deixa eu lembrar aqui. Tá certo que ela nunca foi para frente, mas ainda assim, né? E com a última grande revolta escrava, na opinião do Carlos Eugênio, com as informações que haviam na época que ele escreveu a Capoeira Escrava, para deixar claro. Então, então pode ser que você encontre outra última grande revolta escrava em algum outro canto, né? A Marisa Deckman colocou o seguinte: acho que era importante os ferreiros, porque dependia-se muito de seu trabalho, seja na agricultura, seja para fazer ferraduras e outros elementos usados como montarias. Concordo, Marisa, realmente os ferreiros muito provavelmente eram importantes, não sei se para a sociedade banto, né? Mas pelo que eu compreendo, para a sociedade Yorubá, com certeza eram realmente importantes, né? Tanto que um dos orixás, inclusive, mais conhecidos é o famoso Ogum, né? Que é o orixá da guerra, mas não só da guerra, ele também é o orixá da agricultura e da caça, mais do que isso, ele também é o orixá do ferro, né? Então, eu particularmente creio que sim, muito com certeza, com base, pelo menos, na a sociedade iorubá, não que os iorubás sejam iguais aos bantos, o que não são, eles estão, inclusive, em regiões da África completamente diferentes, né? Os bantos estão, deixa eu mostrar aqui nesse mapa, os bantos estão tipo aqui, né? Porque os bantos eram aquela coisa gigante, né? Eram inclusive vários os povos bãos, não eram só um, tá? E os Yorubás estão bem aqui bem aqui, né? Então, assim, eram sociedades diferentes, eram massa. Então, o que vale para uma não necessariamente vale. Então, o que vale para uma não necessariamente vale para outra, mas pode muito bem ser um orixá que tem um machado na mão,
Deixa eu retirar as coisas aqui em cima do meu livro, que tem umas imagens, para eu não falar errado, não. O livro, para quem não sabe, é a Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Frank. É, Deixa eu ver aqui qual que é a. Deixa eu ver. Eu tenho tipo 90% de certeza que é Xangô, Marizadé. Só deixa eu verificar aqui na imagem que ele coloca se é Xangô mesmo. Cadê Xangô? Aqui. É Xangô que tem. Inclusive tem um nome para esse machado. Deixa eu ver se eu encontro, porque agora eu quero saber qual que era o nome do machado do Xangô. Eu acho que era alguma coisa com A, talvez. Não, não era com A, não. Pera aí. Não, não era com A, não. Ah, pera aí, tem mais palavras com A. Nossa, são muitas palavras com A. Deixa eu ver. Talvez então fosse com O. Vixe, eu tenho ainda mais palavras. Quer saber? Eu vou deixar para depois, se eu não achar, até eu terminar de enrolar aqui para ver se eu acho. Não tô achando, mas por uma curiosidade. O porrete usado pelo Exu se chama Ogô, né? Não tô achando aqui o nome do machado do Xangu. Que pena. Ah, pera, eu acho que era Oxé. Deixa eu ver se era Oxé. Oxé. O Marizadé, o nome do machado do Xangô é Oxé. Bom, o que, que eu estava falando antes disso? Agora eu já encontrei, Oxé. Oxé, né? Deixa eu ver o que, que mais eu estava falando antes de começar a falar do machado do Xangô. Sim, sim, da punição dada, né? 16 foram punidos, né? O julgamento foi dos dias 22 de janeiro de 1839 até 31 de janeiro de 1839 por este juiz lá na Praça da Concórdia. E os escravos foram condenados a pena de 650 açoites, 50 por dia, e a 3 anos com um gonzo de ferro no pescoço. Já o Manuel Congo foi condenado à forca. E ele não teria direito ao enterro. O que, na verdade, é um parênteses perfeito para lembrar de uma questão muito interessante, né? Que é até engraçado colocarem que ele não iria ter o direito ao enterro, porque senhores de escravo não estavam nem aí para o enterro dos escravos, né? Não sei se vocês se lembram, ou mais dentre os relatos que eu contei no vídeo sobre a questão funerária escrava, os senhores de escravo basicamente pegavam os corpos dos escravos e jogavam em algumas praças e ruas pré-determinadas, né? Então é até engraçado eles considerarem colocar na punição não ter o enterro, não ter o enterro, porque geralmente não ia ter mesmo, né? Pelo menos não um decente, né? Bom, e aí no caso a execução foi no dia 4 de setembro de 1839 e curiosamente a Mariana Crioula e outras escravas do Francisco Xavier, agora não lembro, do Capitão Mor, né, não foram punidos muito, provavelmente por causa de articulações prévias, né? Bom, sendo assim, eu acho que eu já disse tudo que eu queria dizer hoje. A partir da próxima semana, nós iremos trabalhar com as cidades onde a capoeira floresceu, né? Ou seja, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? Uai, não sei se vou colocar outras, talvez eu coloque São Paulo ou alguma de São Paulo, pelo fato de que eu tenho um documento que eu pretendo ainda ler, né? Eu pretendo terminar de ler em 3 semanas, pelo menos, falando sobre
a capoeira praticada em São Paulo durante o século XIX, né? Mas, bom, até lá, enfim, por enquanto é só mesmo Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então, sendo assim, até a próxima semana. Creio que seja só isso mesmo. Esse vídeo estará disponível no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, dentro de uns 15 minutos. Agradeço a energia não ter caído. Deixa eu ver o que mais. Agradeço também ainda mais agradeço ainda mais do que os agradecimentos dados à energia que não caiu, aqueles que compartilharem este vídeo, que curtirem, é, que irem dar visualizações lá no meu canal do YouTube. Sendo assim, é só isso mesmo. E até a próxima serrana. Até a próxima serrana, não semana, né? E encerrar o vídeo agora, né? Vou encerrar